Funcionalidade dos sentimentos. Como que é a funcionalidade de um sentimento, por exemplo? Sentimento foi feito para ser sentido. Um sentimento não sentido, ele é o que causa a maioria dos problemas, das travas, do pecado, tudo que tem de errado no mundo, tudo que envolve coisa ruim, tudo que envolve o que tem de errado, o que atrapalha a sua vida, o que te impede de alcançar seu objetivo, ele envolve não sentir o sentimento. Toda vez que você não sente um sentimento, a pior das consequências vai acontecer. Porque o sentimento ele foi feito para ser sentido. Qual que é a funcionalidade de um sentimento, por exemplo? Sentimento, sentido. Vamos colocar, por exemplo, o medo. O medo, como todos os outros sentimentos, existem sentimentos positivos e sentimentos negativos. Não é sentimento bom e ruim. É positivo mais e negativo menos. O que é um sentimento negativo? Um sentimento negativo, como o medo, ele é algo que tira do seu mundo. Então, negativo é porque ele tira algo do seu mundo. Se eu estou com medo do cachorro, o que esse medo vai fazer se ele agir por ele mesmo? Ele vai tirar o cachorro do meu mundo porque eu estou com medo dele. O desejo, por exemplo, que é um sentimento positivo, se eu tenho desejo de ter um cachorro, ele adiciona. Não é que é bom e ruim, positivo e negativo, é mais e menos. Se eu tenho desejo de ter um cachorro, esse desejo vai adicionar algo no meu mundo, que por consequência é o cachorro que eu desejo. Então, qual que é a funcionalidade dos sentimentos, principalmente os negativos? Todo sentimento negativo é uma forma de defesa do corpo. É o corpo se defendendo de algo. E por que não sentir o sentimento é tão prejudicial? Porque é você mostrando para o seu corpo que você precisa de proteção. É você dando a informação de forma consciente que você precisa de proteção. O sentimento, eu gosto muito de fazer a analogia dele com o corpo físico. Então, o medo, ele é como se fosse a febre. Não exatamente. A febre estaria mais para a raiva. Vou colocar aqui a raiva para não ter desentendimento inconsciente. A raiva é um sentimento negativo, ela vai precisar tirar algo da sua vida. E essa raiva, ela seria exemplificada no corpo pela febre, por exemplo. Muita gente fala, pô, tô com febre, vou tomar um remédio. Mas a febre é realmente o problema? Não. A febre é um sintoma. Então, os sentimentos, eles funcionam como sintoma de algo que está acontecendo. O sentimento não é a causa. Eu estou com medo. Cara, o medo é uma resposta de defesa do seu corpo. A raiva é uma resposta de defesa do seu corpo. Quando você luta contra isso, quando você fala, por não estou com raiva, você reprime essa raiva, todo sentimento no campo de consciência deles, no vulgo purgatório mental, que é para onde vai todos os sentimentos que você não sente. Vai tudo para o purgatório mental. Esse purgatório mental, o que acontece com o sentimento negativo nesse purgatório? Nesse purgatório, o sentimento negativo vai crescer, ele vai tomar força. Porque é como se o medo ele não conseguiu te defender. Você negou o medo, ele não conseguiu te defender, ele não teve uma prova que ele conseguiu te defender. Então o que ele vai fazer? Ele vai para o purgatório ficar maior para um dia ele voltar muito maior e conseguir te proteger. Porque no fundo, seus sentimentos estão tentando te proteger. Só que proteger do quê? Porque seu corpo não sabe se quando você acorda de manhã você está saindo na mão com um leão ou se você está tendo uma crise de ansiedade. Então ele vai tentar te defender da energia. O corpo não sabe identificar o mundo físico, ele não sabe identificar que isso aqui é uma planta, que isso aqui é um livro, ele identifica tudo como energia. Então, por exemplo, se isso daqui é uma energia, e toda vez que eu pego essa energia aqui, meu corpo fala, caraca, esse é um conhecimento que vai bater, vai de encontro, vai fazer ele enfrentar tudo o que ele passou na vida dele. Eu vou ter medo de ler o livro. Por consequência, eu vou procrastinar. Só que o medo é o problema? Não, o medo é o sintoma do que esse livro pode causar em mim. É como se, na febre, o livro fosse o sintoma do que a gripe pode causar em mim. É como se esse sintoma aqui é o corpo buscando se defender de algo. E aí, o corpo aqui se defende da gripe. Esse é realmente o problema. Muitas das vezes, esses traumas são do que o medo te defende. Às vezes o medo te defende do pai alcoólatra que chega em casa e bate em todo mundo. Às vezes esse medo te defende do julgamento que as pessoas têm de você. Esse medo te defende de toda vez que você tentou se expressar, sua mãe foi lá e cortou sua expressão. Esse medo te defende da sua mãe narcisista. Esse medo está te defendendo. Ele é o problema? Não, o problema é o que está acontecendo lá e as pessoas normalizaram. Mas o medo, ele está aqui para te defender. E se ele não conseguir te defender do acontecimento, irmão, ele vai para o purgatório, ele vai crescer.
porque seu corpo ele vai te defender. Seu corpo prefere que você morra com 44 graus de febre, tenha uma convulsão com 44 graus de febre, do que você morra sem ele tentar fazer nada. A raiva do mesmo jeito. A raiva prefere que você morra lutando com a pessoa, batendo numa pessoa, do que você morra sem ele tentar te defender. Seu corpo ele prefere que você morra com ele te defendendo, do que você morra sem ele fazer nada. Tudo isso daqui, toda essa funcionalidade é a defesa do corpo. É o corpo tentando se defender. Quando a gente vai para a linha de sentir o sentimento. Sentir não é o que as pessoas acham. Sentir o sentimento não é, tô com medo, não vou fazer. Isso não é sentir, isso é cortar. Tô com raiva, vou ficar zen. Isso não é sentir, é cortar. Uma pessoa que tem uma sombra de raiva, que é positivo e negativo, luz e sombra, mas é tema para outro vídeo, que ela tem muita raiva e ela busca ficar zen, isso daqui reprime tanto que essa energia aqui vai chegar uma hora que essa pessoa vai explodir. A pessoa que reprime a raiva, que reprime o medo, vai chegar uma hora que ela vai pro purgatório, ela vai ficar tão forte que ela vai vir e vai agir no mundo material. É o momento que alguém explode de raiva, é o momento que alguém tem uma compulsão alimentar porque negou a fome, é o momento que alguém tem uma crise de pânico porque cortou o medo, não se permitiu sentir o medo. E como que o medo é sentido? Como que a raiva é sentida? A raiva sente no momento que ela cresce. Então, por exemplo, se eu tô com raiva, eu vou lá e dou um soco na cara de alguém, eu cortei a raiva, eu joguei o sentimento para fora. Sentimento foi feito para ser sentido, não cortado. Se eu cortei o sentimento, se eu dei um soco em alguém, pronto, agora ele tirou algo da minha vida. E aí eu vou precisar dar um soco em alguém toda vez que eu precisar me defender. E aí, é isso que eu quero ser? Eu quero explodir de raiva toda vez que um sentimento vir? Eu quero ser agressivo? E, cara, é de funcionalidade. Quando você tem consciência disso daqui, você começa a dominar a si mesmo. Você começa a dominar os seus sentimentos. Sentir os sentimentos é o que causa o domínio próprio. Quando você domina os sentimentos, você domina a si mesmo. Você domina o seu corpo. E como que a gente sente um sentimento? Por exemplo, a questão da raiva. Quando alguém chega e fala, por exemplo, Juan, você é feio. E eu fico com raiva disso, essa raiva diz muito mais sobre mim, do meu corpo estar me defendendo porque eu não sou bonito, do que o que realmente a pessoa falou. Aquilo vai dizer muito mais sobre se me afetou. Se eu sentir raiva pela pessoa falar que eu não sou bonito, isso vai dizer que o comentário dela atingiu algo em mim. É como se eu não ficasse com raiva do que ela falou. Eu ficasse com raiva porque, no fundo, eu talvez acredite que eu não sou tão bonito. E o que é a raiva em modo de defesa? A raiva, ela vai ser elevar a temperatura, você querer bater, ficar agressivo para diminuir o nível para ele te defender. É como se ele fosse bater no outro para te defender. Só que na própria raiz do sentimento, quando você faz por ele, vai girar um ciclo que você vai sempre precisar agir por raiva. Então, por exemplo, a pessoa me chamou de feio, eu vou lá, bato nela, e aí por ter batido nela, eu vou sempre precisar cada vez de mais raiva para agir. E isso aqui vira um ciclo infinito, a raiva vai crescendo, chega um momento que eu sou um cara que minha pálpebra fica pulando o tempo inteiro porque eu reprimi a porra da raiva. Sendo que a raiva, sentimento, vou falar isso 300 vezes nesse vídeo. Sentimento foi feito para ser sentido. E o que é sentir? Sentir é deixar o sentimento crescer e agir além dele. Quando, por exemplo, você sente uma raiva, alguém te chamou de feio, como que essa raiva aumenta? Essa raiva aumenta por pura coincidência quando você imagina, por que eu acho que eu sou feio? Porque eu não me cuido, porque eu não faço isso. Isso vai dando cada vez mais raiva. Você falar, por que eu senti raiva que essa pessoa me chamou de feio? Porque eu achava que ela era uma pessoa foda, que ela me admirava e ela não me admira. Então essa raiva reflete uma dor minha, reflete uma ferida minha, reflete algo dentro. E eu sinto essa raiva. E eu vou ficando cada vez mais raiva. Eu falo, eu considerava pra caralho essa pessoa. A raiva vai subindo. Eu poderia fazer muita coisa e eu não faço. E você vê que nenhuma raiva é externa. Toda raiva é interna. E sentindo essa raiva, sentindo tudo isso, e o sentimento negativo funciona literalmente como uma bússola. Quando eu senti o sentimento, eu descobri que eu considerava muito aquela pessoa, eu descobri que eu poderia me cuidar e eu não estou me cuidando. Aquela raiva mostra que eu perdi a esperança que eu poderia ficar bonito. E quando eu sinto essa raiva, e mesmo assim eu ajo além dela de forma consciente, com a consciência, com eu domino o sentimento. Por exemplo, alguém chegou e deu um tapa na minha cara. Como que eu sinto mais raiva? Eu sinto mais raiva ficando quieto, porque se eu devolver, o nível de estresse diminui, o cortisol diminui,
a raiva deixa de existir. A raiva me defendeu. E aí ela volta pro purgatório ficar maior para me defender. Quando alguém chega em mim e dá um tapa na minha cara e eu fico quieto, essa raiva cresce. Como que essa raiva poderia crescer mais? Essa raiva, pô, eu considerava pra caralho essa pessoa e ela me atingiu. Ela fez um ato comigo que não é leal. E eu deixo essa raiva crescer. E aí, como eu ajo, além dessa raiva, é o domínio próprio. É você sentir o sentimento e agora ele não precisa mais te defender. Porque um sentimento ele não sai quando você nega ele. O sentimento sai de você quando você sente ele até o final. Então, nessa linha, se alguém me der um tapa e eu sentir ele até o final, essa raiva vai sair de mim porque eu senti tudo. Eu falo do outro lado para a pessoa bater. Porque eu senti a raiva e eu não preciso agir pela raiva. Eu posso agir além dela. É o momento que eu domino a mim mesmo. Todo sentimento negativo, as pessoas acham que vão acabar com eles tirando ele da vida deles. Mas sentimento negativo é feito para ser sentido também. Por exemplo, a tristeza, que é um sentimento negativo. Quando uma pessoa está triste, a pior coisa que ela pode fazer é tentar ficar feliz. Porque ela está indo contra o sentimento, está reprimindo, uma hora essa tristeza vai voltar mais forte. Sentir a tristeza é aquele momento que tu fala, pô, tô triste. Tô realmente triste. O que que esse sentimento está me defendendo? Do que esse sentimento está me defendendo? E você começa a sentir, você deixa essa tristeza crescer. É o momento que você abre o Spotify, coloca uma música triste, você senta na cadeira, começa a lembrar dos momentos mais tristes da sua vida e você vai digerindo aquilo, você vai sentindo o sentimento. Você vai sentindo a tristeza, você vai entendendo por que você está triste, do que você está se defendendo, qual que é a gripe que seu corpo está agindo contra e sentindo o sentimento, a febre vai tentar jogar a gripe para fora. A tristeza do mesmo jeito, a tristeza ela está tentando jogar uma situação que aconteceu para fora. E quando eu sinto ela colocando a música triste, chorando, sofrendo tudo que eu tenho para sofrer, sentindo esse sentimento, depois que eu chorei e senti a música triste, cara, parece mágico. Mas depois disso você tá bem, você tá com autoconhecimento, você tá entusiasmado, não feliz. Porque você sentiu o sentimento, você conheceu mais de você, você entendeu o que a tristeza veio fazer na sua vida e quando chegou no momento final, ela fala, pô, legal, Juan, eu nunca mais vou precisar te defender. A tristeza vai olhar para mim, caralho, Juan, eu não preciso mais te defender disso que aconteceu, sei lá, um término. Eu sentei, senti, chorei, fiquei triste, joguei tudo que eu precisava, senti toda a tristeza que eu precisava sentir. Meu corpo vai falar, caralho, Juan, legal, não preciso mais te defender do término. Você digeriu tudo. Mas não é como se, depois que eu senti, isso é cortado do meu corpo. Porque isso daqui é literalmente você. Isso daqui são partes nossas. É como se negar o medo, negar a tristeza, é como se eu falasse, caralho, toda vez que eu vou cozinhar, eu bato meu braço na panela. Vou arrancar meu braço para nunca mais bater o braço na panela. Cara, é desleal. Porque isso daqui é uma parte de mim. Meu braço é uma parte de mim. Então, quando eu sinto, pô, por que eu bato o braço na panela? Pô, eu bato por isso, isso, isso. Pô, legal. Do que esse sentimento me defendia? De bater o braço na panela. Então, o que eu posso fazer agora com esse sentimento? Depois que eu já senti. Nesse momento aqui, que eu sinto a tristeza, é quando eu mostro pro meu corpo que, cara, você não precisa mais me defender agora. E essa tristeza volta pro lugar dela e ela fala, beleza, quando você precisar te defender, quando alguma coisa acontecer que você ficar triste, eu vou estar aqui. Eu vou te defender. Mas enquanto você não precisar de defesa, eu não preciso de tristeza. Eu não preciso de medo. Enquanto você não precisar se defender, eu não preciso de medo. Se, por exemplo, pô, tem um escuro lá na rua, eu tô com medo de ir no escuro, eu saio lá e eu mostro pro meu corpo que ele não precisa me defender daquele escuro, que aquele escuro não tem nada demais lá, que aquele lugar lá só não tem um poste com luz. Fala, caralho, Juan, realmente não tem. Você provou para mim. Agora eu vou voltar para mim, para dentro. Quando uma situação for acontecer e te gerar medo, eu vou voltar para te defender. E é você dominar o seu corpo de você mostrar onde você precisa de defesa. Onde você realmente precisa de defesa. Porque o corpo em estado de sobrevivência é um corpo que está se defendendo o tempo inteiro. E a maioria das pessoas estão se desgastando, estão morrendo, porque elas não sentem a porra do sentimento. Isso daqui é uma coisa que deveria ser básica, mas ninguém entende. Ficou denso isso daqui, ficou muito repetitivo, você tem que sentir o sentimento. Acredito que é isso a base. E desse tema é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se veio algum questionamento, pode jogar nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre também. E é nóis, até mais. Valeu!